Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos comentar o que o Snyder falou no podcast do Joe Rogan, The Rogan Experience, alguma coisa, Joe Rogan Experience. Eu não assisto podcast, então não sei, mas vamos falar o que ele falou aqui, porque o que ele falou sobre adaptar o Cavaleiro das Trevas, que é o sonho dele, muito fã da DC ficou indignado. E eu também fiquei, eu não ia fazer esse vídeo, mas eu vou fazer esse vídeo. Se você é fã do Zack Snyder, te aconselho a sair desse vídeo, que você vai ouvir coisas extremamente desconfortáveis. Todos os dias aqui tem 2 vídeos, um às 6 da manhã e um entre as 7 e as 8 da noite, beleza? Segunda a segunda a gente só fala sobre a DC. Bom, ele disse que o The Dark Knight Returns, o Cavaleiro das Trevas, o famoso melhor quadrinho do Batman, pra muitos é o melhor quadrinho do Batman, é o último filme de quadrinhos que ele deseja fazer, abre aspas. Francamente, esse é o filme que eu queria. E eu ainda o quero. Se eu pudesse fazer The Dark Knight Returns, esse seria meu último filme de quadrinhos. O seguinte, abre aspas, Batman não pode matar, é canon, certo? Bom, a primeira coisa que quero fazer quando me dizem isso é ver o que acontece quando ele é posto nessa situação. As pessoas me dizem, não ponha ele nessa situação onde ele precisa matar alguém. E eu penso, vocês estão protegendo seu Deus de um jeito estranho. Vocês estão fazendo o seu Deus irrelevante em não poder estar nessa situação. Bom, eu tenho um sonho de um dia namorar a Beyoncé. Será que ele vai se realizar? Tenho um sonho de, sei lá, ir pra Mônaco, comprar uma casa em Mônaco. Tenho um sonho um dia de ter um Batmóvel na garagem. Vai se realizar, será? É muito malandro da parte dele falar isso, porque ele tá meio que jogando pro público infantil dele, né? Vamos falar público infantil para ser mais bonzinho, né? Já que ele falou que os filmes dele são para adultos, então vamos ser irônicos e falar que é o público infantil. Porque a galera que é devota ao Zack Snyder, eles são muito infantis, na minha opinião. Então você tem aqui, ele meio que falando assim, não, eu queria fazer um último filme de quadrinho e tal. E aí, ele falando, depois dessa parada de irrelevante e tal, é bizarro ele usar a palavra irrelevante numa frase pro Batman, né? Porque é justamente a palavra que basicamente resume o que é o Batman dele, né? Irrelevante. Todo o ponto dele falar que gostaria de adaptar o Cavaleiro das Trevas, que ele fala, não, em BVS não é o Cavaleiro das Trevas. Todo o conceito do Cavaleiro das Trevas, a maioria do conceito tá ali e é tudo muito mal feito. Só dessa pincelada que ele dá no Cavaleiro das Trevas, você já percebe como seria a tragédia dessa adaptação. Ia ser uma tragédia, ia ser uma grande atrocidade, porque o Zack Snyder, ele é ruim. Por muito tempo eu falava assim, tem um filme ou outro dele que é bom e tal. Você cai na real, você fala assim, mano, na verdade ele é ruim, ele é um diretor ruim. E tem uma outra coisa também que vocês precisam saber pra tentar vocês ficarem ligeiros. Por que ele tá falando isso? Porque ele percebeu nesses filmes que ele fez, esses últimos filmes, que não foram grandes sucessos, né? Aquela coisa tipo, meu Deus do céu, você viu o novo filme do Snyder e tal? Ele percebeu que ele não é nada sem os fãs da DC, vírgula, né? Sem os fãs dele que gostavam do universo dele na DC. Ele não é nada sem essa galera. Por quê? Porque ele era blindado pelos heróis. Ele era, tá ligado? Tipo, ele usava os heróis como barreira e escudo pras cagadas que ele fazia em cenas, em telas, assim. Então, tipo, você pega, por exemplo, o Batman e o Superman dele. São duas figuras alegóricas, né? Na cultura pop aí no geral. O MCU criou 2 personagens menores, historicamente falando, muito menores, e não é menosprezando não, só falando fatos, beleza? E eles fizeram os dois se tornarem 10 vezes maior do que o Batman e o Superman do Snyder, 10 vezes. Mesmo se o Snyder continuasse o universo dele, ele não ia conseguir transformar o Batman e o Superman maiores do que os heróis do MCU, e é bizarro isso, né? E são heróis com características parecidas, vamos colocar entre aspas, um bilionário, o outro mais altruísta e tal. Então, tipo, todo mundo sabe que o Superman do Zack Snyder ele é ruim. Mas o Batman dele é pior. Sabe por quê? Porque o Batman, ele é muito mais simples de trabalhar do que o Superman. Muito mais simples. Então, você tem um personagem no qual ele se baseia totalmente no que o Frank Miller fez no Cavaleiro das Trevas. Ele tem essa obsessão, né, pelo Frank Miller. Ele fez o 300 e tal. Que o Frank Miller, ele fez uma obra-prima que é o Cavaleiro das Trevas. É uma obra-prima da DC. Ele tem essa obsessão. Então, quando ele fala de matar, o que ele quer? Ele quer causar discussões. O problema de você fazer um filme que causa discussões é quando o filme é ruim. Então, na verdade, você nem gera discussões, porque não tem discussão. O filme é ruim e ponto. BVS dividiu as pessoas na época, por quê? Porque muito fã da DC tava desesperado em ter um universo, porque o MCU já tava começando a decolar.
Então, quando saiu o BVS, tipo, apareceu ali a Trindade e tal, muita gente defendia aquelas atrocidades que foram feitas. Pra mim, na minha opinião, Batman vs Superman é a maior atrocidade já feita com o Batman e com o Superman, em todas as mídias. Porque tem que lembrar que o cinema é uma mídia, é a maior mídia, né? Pra você adaptar esses super-heróis até então. E aí o que acontece? Você faz um filme desse, foi o maior erro de todos os tempos. Uma coisa que pega muito o que ele fala é o jeito que ele fala dos heróis. O seu Deus. Tudo do Snyder é grandiloquente, megalomaníaco, de uma maneira bobona, né? É como se tudo fosse grandes estátuas gregas, aquelas coisas meio... Ele gosta muito de beber na estética nazista, né? Quando eu digo nazista, eu tô falando que ele é nazista, eu tô falando da estética, né? Às vezes ele sabe, às vezes ele nem deve saber tanto, mas muito pra vilania das coisas, enfim, você vê isso nos filmes dele. Por que ele fala essa parada? Né? Ele fala, não quero mais fazer filme de super-herói. Porque você pega, por exemplo, os filmes que ele lançou depois que ele saiu da DC, que ele saiu assim, por cima... dentro da bolha dele, né? Todo mundo sabe disso. Ele saiu por cima dentro da bolha. Tipo assim, eu era bom, a Warner que era ruim. Não, isso não é verdade. Ele também era ruim, né? A Warner é a maior culpada por inúmeros motivos, principalmente por ela ter escolhido ele, e ele consegue ser ruim também. Então, tipo, era um monte de gente ruim trabalhando com os maiores heróis que existem, os melhores vilões. Olha o Coringa, do Jared Leto. Olha o Lex Luthor, do Jesse Eisenberg. Olha o Batman e o Superman. É que nem eu falei aqui pra vocês. A partir do momento que você faz um filme chamado Batman vs Superman, no qual toda a ideia do filme foi única, exclusivamente dele, ele já falou isso em entrevista antes de você falar assim, a Warner que mandou ele fazer assim, tudo que tá naquele filme, ele que resolveu fazer aquilo. O máximo que vocês podem falar é que eles queriam que colocasse o Batman no filme do Superman, ou que começasse um universo. Então ele queria ter a brilhante ideia de começar o universo DC pelo último gibi do Batman. Quando você pega aquele filme da Netflix que ele fez, de zumbi, eu assisti achando que ia ser bom. Só que eu esqueci desse filme, que ele era o roteirista, e o pior, eu pensava que ia ser bom igual o Madrugada dos Mortos. Só que o Madrugada dos Mortos, quem escreveu o roteiro foi o James Gunn. Então é por isso que o filme é bom, porque o James Gunn é um bom roteirista. Por que o Man of Steel é um filme bom, ou pelo menos decente, digamos assim? Porque o Nolan tá ali por trás segurando ele pra ele não fazer merda. Tanto que quando o Nolan desprende dele no Batman vs Superman, vocês viram o que aconteceu. Então, eu vi muitos fãs da DC, e com razão, falando que jamais gostaria de ver isso, que não queria ver esse filme, queria o Snyder longe. Que bom que isso tá acontecendo, porque ele tem os filmes na Netflix e tal, as pessoas ainda lembram dele por conta do que ele fez na DC, os fãs, né, que foram moldados pelos os filmes da DC, mas futuramente ele vai cair num forte ostracismo. Finalizando o vídeo aqui, o Snyder falou isso pra ele continuar no radar, pra ele continuar com o nome dele na mídia. Ninguém quer esse filme, ninguém precisa do Cavaleiro das Trevas do Zack Snyder. E outra, quem seria o Batman desse filme? O Ben Affleck, tá ligado? O que seria cômico, seria bizarro. Na cabeça do Zack Snyder, ele é muito foda, na cabeça dele. Só que as pessoas que enxergam um mínimo de cinema, mínimo, você não precisa saber muito, você precisa saber pouquinho de cinema só, sabe que ele é um diretor ruim. Já não bastou ele fazer o Watchmen, né? Que quanto mais eu penso nesse filme, pior ele fica pra mim. E eu queria falar uma coisa sobre o Watchmen que muitos de vocês não sabem. Vocês que defendem o filme, que é uma boa adaptação, além do final não fazer o menor sentido, eu já falei isso aqui 200 vezes, além dele ser uma péssima adaptação da obra, o que acontece? Tem a versão estendida com os contos do Cargueiro Negro. Sei lá se é Ultimate Cut, Snyder Cut, foda-se. É a versão estendida lá que toda hora ele tem que fazer uma versão diferente do filme. Tem os contos do Cargueiro Negro ali. Vocês sabem que não faz o menor sentido os contos do Cargueiro Negro estarem nessa versão. Vocês sabem disso, né? Por conta da mudança do final. Quem leu o quadrinho, entendeu o quadrinho, tá ligado do que eu tô falando. Então, se você acha esse filme bom, uma boa adaptação, minhas profundas condolências pra você. Então deixa aí nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Eu jamais gostaria de ver um filme desse. Assim como Constantine 2 do Keanu Reeves. Chega de gente ruim trabalhando na DC. Tá na hora desses heróis serem representados da maneira correta. Deixa aí nos comentários sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.